Em um dos ambientes mais inóspitos e misteriosos do planeta, onde a água se mistura com a terra e o silêncio esconde perigos invisíveis, vive uma criatura que parece ter sido esquecida pelo tempo. Um animal que não apenas sobrevive nesses pântanos, mas reina sobre eles com uma presença quase sobrenatural. Esse animal é o shoebill, uma ave que desafia classificações simples. Ao olhar para ela, não vemos apenas um pássaro, vemos algo muito mais antigo. Algo que carrega traços de uma era em que a Terra era dominada por criaturas gigantes e imprevisíveis. E talvez não seja exagero dizer isso. O shoebill pertence a uma linhagem evolutiva antiga, com parentesco distante com aves como cegonhas e pelicanos, mas com características únicas que o colocam em uma posição quase isolada no reino animal. Sua aparência robusta, seu comportamento calculado e sua presença silenciosa fazem dele uma das aves mais incomuns já registradas. Fisicamente, o shoebill é impressionante. Ele pode atingir entre 1,20 m e 1,50 m de altura, com uma envergadura que ultrapassa facilmente 2,50 m. Seu peso varia entre 4 e 7 quilos, o que o torna uma ave relativamente pesada para voo. E talvez por isso ele prefira permanecer no solo ou em áreas alagadas. Seu corpo é coberto por penas cinza-azuladas, que funcionam como uma camuflagem perfeita no ambiente pantanoso. Essa coloração ajuda o shoebill a desaparecer entre a vegetação e a água escura, tornando-o praticamente invisível até o momento do ataque. Mas nada chama mais atenção do que seu bico. Com cerca de 20 a 25 centímetros de comprimento, largo e com uma ponta afiada em forma de gancho, o bico do shoebill é uma ferramenta multifuncional. Ele serve para capturar, segurar, esmagar e manipular presas com precisão. Além disso, sua estrutura permite que ele filtre lama e vegetação durante a captura, garantindo que apenas o alimento seja consumido. Esse nível de adaptação mostra o quanto sua anatomia é especializada para o ambiente em que vive. E o ambiente não poderia ser mais desafiador. O shoebill habita principalmente regiões pantanosas da África Central e da África Oriental, incluindo áreas como Uganda, Zâmbia e Sudão do Sul. Esses locais são caracterizados por água parada, vegetação densa e baixa oxigenação, condições que dificultam a sobrevivência de muitas espécies. Mas, para o shoebill, esse ambiente é perfeito. Isso porque ele se especializou em caçar uma das presas mais resistentes desses pântanos, o peixe pulmonado, conhecido como lungfish. Esse peixe possui a capacidade de sobreviver em águas com pouco oxigênio e até de se enterrar na lama durante períodos de seca. E mesmo assim, ele não escapa do shoebill. A técnica de caça dessa ave é uma das mais impressionantes do reino animal. Ao invés de perseguir suas presas, o shoebill utiliza uma estratégia chamada caça estática. Ele permanece completamente imóvel, muitas vezes por longos períodos, observando a água com atenção extrema. Seus olhos, posicionados na parte frontal da cabeça, permitem uma visão binocular precisa, essencial para calcular distância e profundidade. Isso dá ao shoebill uma vantagem enorme no momento do ataque. Quando a presa se aproxima da superfície, tudo muda. Em uma fração de segundo, o shoebill projeta seu corpo para frente, mergulha o bico na água e captura a presa com força impressionante. O impacto pode ser suficiente para atordoar ou até matar o animal instantaneamente. Mas a captura é apenas o início. Após pegar a presa, o shoebill frequentemente a sacode, bate e manipula até garantir que está completamente controlada antes de engolir. Esse comportamento é especialmente importante ao lidar com presas perigosas, como cobras ou pequenos crocodilos. Sim, pequenos crocodilos. Isso mostra o nível de domínio desse predador. Mas o shoebill não é apenas força e técnica. Ele também é um exemplo de eficiência energética. Por viver em um ambiente onde o alimento pode ser escasso, ele economiza energia ao máximo, movimenta-se pouco, evita voos desnecessários e investe em ataques precisos em vez de perseguições longas. Essa estratégia aumenta suas chances de sobrevivência. Outro aspecto fascinante é sua comunicação. Diferente da maioria das aves, o shoebill não canta.
Em vez disso, ele produz um som conhecido como bill clattering, que consiste em batidas rápidas do bico, criando um ruído semelhante a uma metralhadora. Esse som é utilizado em interações sociais, especialmente durante o período reprodutivo. E falando em reprodução, o shoebill apresenta um comportamento altamente seletivo. Ele constrói ninhos grandes, geralmente sobre vegetação flutuante, em locais isolados. A fêmea coloca poucos ovos e ambos os pais participam do cuidado dos filhotes. Um detalhe impressionante é que os adultos chegam a trazer água no bico para resfriar os ovos e os filhotes, protegendo-os do calor intenso. Mas a sobrevivência não é garantida. Em muitos casos, apenas um filhote chega à fase adulta. Isso ocorre devido à competição entre irmãos e às limitações de recursos. Esse processo, embora duro, é uma estratégia evolutiva que garante a sobrevivência do mais forte. Com o tempo, o filhote aprende a caçar, a se camuflar e a sobreviver sozinho. E então, ele se torna mais um guardião silencioso dos pântanos. Mas nem tudo é equilíbrio na natureza. O shoebill enfrenta ameaças crescentes. A destruição de áreas úmidas causada pela agricultura, drenagem e expansão humana reduz drasticamente seu habitat. Além disso, a captura ilegal para comércio exótico também impacta sua população. Atualmente, o shoebill é classificado como uma espécie vulnerável. E isso é alarmante, porque estamos falando de um animal único no planeta, um predador que representa milhões de anos de evolução, um ser que parece carregar dentro de si a memória de um mundo antigo. Ao observar um shoebill em seu habitat, é impossível não sentir algo diferente. Ele não se comporta como outras aves. Ele não reage de forma previsível. Ele simplesmente observa. Seu olhar fixo, profundo e quase inquietante cria uma conexão estranha com quem o encara. É como se ele estivesse analisando cada movimento, cada detalhe, como se estivesse sempre um passo à frente. E talvez esteja, porque em um ambiente onde cada erro pode ser fatal, apenas os mais adaptados sobrevivem, e o shoebill não apenas sobrevive, ele domina, no silêncio, na paciência, na precisão. Quando o sol começa a se pôr sobre os pântanos africanos e a luz dourada se transforma em sombras, o shoebill permanece imóvel, como uma estátua viva. Mas por trás dessa imobilidade existe um predador perfeito, um estrategista, um sobrevivente, um vestígio vivo de um passado distante. O shoebill não é apenas uma ave, ele é um lembrete de que a natureza ainda guarda mistérios que vão além da nossa compreensão. E enquanto os pântanos continuarem existindo, ele continuará lá, observando, esperando, dominando, como um verdadeiro fantasma da pré-história.